A Ele a honra, a glória e o mais puro e perfeito louvor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ah, Deus maravilhoso! Quem pode ser como o Senhor? Ninguém. Põe a mão sobre a sua cabeça. Repita comigo: Senhor Deus, nesta noite nós estamos aqui para nos alimentar da Tua palavra. Que a Tua palavra nos dê força para a caminhada. Neste momento nós repreendemos toda distração, toda conversa paralela, toda falta de ordem e decência na Tua casa, e nos colocamos à disposição do Senhor nesta noite e para toda a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9. Pedir a Lara nas olhando para sentar um pouco mais para frente aqui. Amém? Se você não quiser usar aí, pode sentar na nave. Vou usar mais. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Encontrou, diga misericórdia. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9. A palavra vai nos dizer assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma consigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, podeis vos assentar, dando glória a Deus. Hoje à tarde eu estava buscando um texto para a ministração e não vinha nenhum texto para ministrar, até que eu estava orando e veio esse texto no meu coração, essa palavra chamada Alexandre, o latoeiro. Mas nós vamos falar dele mais para frente. A palavra do Senhor, ela vai nos falar através da vida de Paulo, e esse texto, muitas pessoas tomam este texto por base no que Alexandre Latoeiro fez. Mas se nós pegarmos aqui e nós vamos dar uma esmiuçada nesse texto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele faz alguns pedidos aqui. E um dos pedidos que ele faz é:
procura vir ter comigo depressa. Para quem que ele estava dizendo isso? Para o autor do livro, para Timóteo, para o jovem pastor Timóteo. Ele dizia: procura vir ter comigo depressa. E aí ele vai dizer o porquê que ele precisava de Timóteo ali. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então um dos que andava com Paulo o abandona e vai para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E ele fala: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então ele pede para Timóteo vir, para trazer Marcos, né? Para que Marcos pudesse ser útil a ele. Não ia ser, Marcos era útil para ele no ministério. E ele vai dizer aqui ainda: quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Aí ele faz um pedido especial aqui: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Ele deixa a capa dele na casa de Carpo, na cidade de Troade. E você deixar a sua capa na casa de alguém era sinal de honra. Você dar a sua capa para alguém era sinal de honra, né? E ele vai dizer ainda: bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O que eram os pergaminhos? Quem sabe dizer o que eram os pergaminhos? Os pergaminhos era a Torá, eram os livros da palavra do Senhor que dizia lá de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico. Ali eram os pergaminhos que Paulo queria, e os livros que eu acredito ser as cartas que ele já havia mandado para as outras igrejas, aquilo que o evangelho que já estava, né, com certeza já sendo escrito também, daquilo que o Senhor já havia feito até aquele momento. E ele pede para trazer, mas ele fala especialmente os pergaminhos, ou seja, o alimento espiritual que era a palavra de Deus. Agora ele vai e fala sobre Alexandre, e ele vai falar assim: Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. A palavra do Senhor fala que ninguém será salvo por obras, mas a fé sem obras ela é morta. E a palavra está dizendo aqui que o Senhor dará a paga a quem fez o mal a Paulo. Então a palavra está dizendo que o Senhor é quem nos justifica. E a palavra vai dizer aqui, tu guarda-te também dele, ou seja, não tenha contato com ele, não se aproxime dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo, ele tem uma característica, porque o chamado de Paulo foi um chamado diferente. Quando o Senhor ele chama os 12 apóstolos, o Senhor vai passando, chama um que era cobrador de imposto, chama outro que era isso, chama outro que era pescador, chama outro que era não sei o que. Paulo não, Paulo perseguia os irmãos. E quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, e cai do cavalo, a luz envolve ele, o Senhor pergunta: Paulo, por que me persegues? Ele pergunta: mas quem é, Senhor? E Paulo fica cego e vai para a casa de Ananias, e Ananias questiona o Senhor: por que eu vou impor as mãos sobre ele, se ele é perseguidor do nosso povo, se ele é perseguidor daqueles que creem na tua palavra? E o Senhor responde assim: ele vai aprender. Quanto ele vai, agora me faltou a palavra aqui, mas ele vai sofrer muito pelo meu nome.
É mais ou menos assim, eu esqueci agora o texto. Ele vai padecer muito pelo meu nome. Paulo, ele não era qualquer pessoa, não. De todos os apóstolos, Paulo era o mais letrado de todos eles. De todos os apóstolos, Paulo era aquele que tinha. Por que o Senhor levanta Paulo? Porque Paulo tinha acesso aonde os outros 12 não tinham. Paulo, ele tinha acesso a reis, por ser um cidadão romano, por ter cidadania romana. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores conhecedores da palavra. Gamaliel é o mesmo que dá aquele parecer quando Pedro e acho que Silas, não me lembro agora, quando um deles lá, os apóstolos, é preso, ele fala assim: olha, deixa esses homens aí, porque já apareceu fulano se dizendo isso, e 400 seguiram ele, e ele foi morto e eles se dissiparam. Apareceu fulano falando isso, e uma multidão seguiu ele, quando ele morreu, se dissiparam. Se o evangelho, se aquilo que eles falam for verdade, ninguém vai poder segurar, mas se não for, eles vão se dissipar por si só. Essa era a sabedoria de Gamaliel. Gamaliel era um homem instruído na palavra. E apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, para o jovem Timóteo: afasta-se desse Alexandre Latoeiro, porque ele resistiu fortemente à nossa pregação, às nossas palavras. Resistir à palavra, irmãos, você pode estar dentro da igreja, você pode ser um membro ativo na igreja, você pode ser uma pessoa extremamente ativa na igreja, porém ser resistente à palavra de Deus. E se você for resistente à palavra de Deus, o que vai acontecer com você são duas coisas. Primeiro, quem não é resistente à palavra, mas é submisso à palavra, vai se afastar de você, vai te deixar de lado, porque o que você fala não condiz com o que a palavra vive. Outra, você vai viver uma coisa que você mesmo não crê, porque se você resiste à palavra de Deus, você está vivendo por emoção, e você não está vivendo pela transformação. Então você vai viver uma vida que lá no dia do juízo o Senhor vai virar para você, você vai falar: mas eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele vai falar: eu não te conheço, eu nunca te vi, não sei quem é você. Aqui na cidade mesmo já aconteceu gente chegar perto de mim aí: o senhor foi sargento aqui na cidade, tal? Eu falei: fui. Eu nunca vi a pessoa. O senhor é o pastor da igreja tal? Eu sou. Não sei quem é. Então, o servo do Senhor, ele é mais conhecido pelo exemplo que ele dá do que pelas palavras que ele fala. Alexandre resistiu fortemente às palavras de Paulo e causou-lhe males. Aquele que resiste à pregação, ele causa mal à igreja. Ele é como um câncer dentro da igreja. Ou vocês acham que as pessoas costumam sair da igreja por causa da liderança da igreja? Nem sempre. Tem pessoas que saem porque existe um câncer no meio da igreja. Tem pessoas que saem porque tem um fofoqueiro dentro da igreja. Tem pessoas que saem porque tem pessoas ignorantes dentro da igreja. Tem pessoas que saem porque ela mesmo não está nem aí para nada, está aqui só por diversão, porque não tem lugar nenhum para ir, aí vem para a igreja. Tem pessoas que saem pelo testemunho que a irmandade não dá. Agora, se o testemunho, o mau testemunho, parte da liderança, pode ter certeza, a liderança será cobrada, porque a palavra do Senhor fala que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós tivemos esse final de semana aqui, o pastor Fernando ministrando, e dentro dos 5 ministérios, o pastor Fernando, ele é mestre na palavra, é mestre. Agora, ele tem uma igreja lá para tomar conta, ele tem 2 igrejas lá para tomar conta. Se ele, dentro da igreja dele, não toma as providências que tem que tomar como igreja, e não ensina lá como igreja, dele será muito cobrado.
dele será muito cobrado. Por isso eu sempre tenho falado, invista no teu ministério, porque se o Senhor te chamou e para te enviar, o mínimo do mínimo você tem que saber fazer. O mínimo do mínimo. Ah, mas apóstolo, eu conheço um cara que não tem dente, que não sei o que é pobre de maré merci, mas quando ele abre a boca, nossa, Deus brada e tal. Amém. Conheço gente assim também. Porém, hoje não é desculpa para ninguém não buscar o conhecimento. Não é desculpa para ninguém. Você tem aula na internet de teologia. Você tem pregação de homens de Deus que você pode assistir. Se você não quiser assistir os de hoje, porque hoje também tem muita coisa meio esquisita aí, mas tem os antigos que são as bases aí, da fé de muitas pessoas. Você tem a casa do Senhor, onde você tem ensinamento. Você tem uma gleba de coisas. Na sexta-feira foi pregado aqui sobre a oração. Crente que não ora não para em pé. Crente que não ora, meu filho, vou dizer uma verdade, crente que não ora, ele é um zero à esquerda, a verdade é essa. Porque vem um vale, ele não aguenta passar, vem uma dificuldade, ele não aguenta, vive da oração dos outros, vive de chegar aqui e ficar pedindo, posso orar por mim, porque eu estou desse jeito, não sei o que, porque tá, mas ele mesmo não quer dobrar o joelho e orar, então ele é meio que um zero à esquerda aí. Está aí, mas não se sabe a que veio. E a palavra vai dizer que aquele que resiste à palavra, ele causa males. Males no plural, não é mal, é males. Então, ele causa males ao corpo de Cristo, ele causa males à liderança, ele causa males à instituição, ele causa males na sociedade. Uma coisa que eu sempre falei aqui na igreja, e tem até bastante tempo que eu não falo. Se uma pessoa chega perto de mim e fala assim, apóstolo, estou debaixo da direção do Senhor, de ir para outra igreja, papapá, falar, amém, quer ir? Vai, Deus te abençoe, tal. Mas eu falo para a pessoa, escuta uma coisa, o seu apóstolo, ele tem um chamado, ele estudou, não cabe aqui falar os cursos que eu fiz, etc e tal. Então você não compare o que é ministrado aqui para o lugar que você vai, porque quando você chegar lá, existem outros usos e costumes. Aqui eu prego a doutrina dos apóstolos, que é o que eu aprendi há 30 e tantos anos atrás. Mas se você for lá para a congregação, se você for lá para a igreja católica, se você for lá para o espiritismo, lá para onde você quiser ir, lá vai ter outra doutrina, que talvez não vá condizer com o que a gente prega aqui. Então, você tem que ter maturidade espiritual para aprender, e a dúvida que você tem, você recorre aqui, dentro da palavra. Você não vai ficar pegando o livrinho de fulano de tal, Bertano, Ciclano, não sei quem, ficar lendo, ao invés de vir para a palavra. A palavra é o nosso escudo. A palavra é a nossa espada. Se eu não utilizo da palavra como espada, vai utilizar o livrinho dos outros aí para você ver o que vai acontecer com você. Vai utilizar. Eu me lembro no primeiro evangelismo nosso, que nós saímos. Um cidadão que se diz presbítero, não sei da onde aí, e tal, que está mais desviado do que casca de ovo por lá de fora, virou para o Bruno e começou a questionar o Bruno lá. Só que o Bruno, novo na fé, Bruno não tinha o conhecimento e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor que eu tenho hoje. Tanto que eu cheguei, fiquei atrás do cara e fiquei escutando. Quando ele escutou, quando ele falou, ele começou a querer enrolar o Bruno, e os irmãos que estavam ali, não, como vamos dizer, não defenderam o Bruno, os mais antigos, né? O Bruno foi começando a travar, eu virei para o irmão e falei, irmão, deixa eu só falar uma coisa para você. Nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Beleza? PT, saudações, tchau para você. Fica com essa palavra. O cara está amaziado, está todo enrolado, desviado, não sei mais o que todo desviado quer fazer? Enrolar quem está firme na presença do Senhor. Quero dizer uma coisa: quando a pessoa sai da cobertura espiritual, há um demônio chamado cortador, ele corta a cobertura espiritual. Então, quando você sai da cobertura e você não vai para outra rapidamente, você está sujeito a demônios. Há um demônio que vai andar com você, porque a cobertura foi cortada. Todos os dias eu estou aqui orando, todos os dias na minha casa eu oro por cada um. Quem ouve as orações, sei que não é todo mundo, mas vê lá que eu sempre estou citando o nome de todo mundo na igreja nas orações. Isso é cobertura espiritual. Quando nós oramos e colocamos o nome das pessoas na oração, nós estamos ali cobrindo aquela alma. Eu oro pelo Bruno lá na cadeia, porque eu sei que no dia que ele sair de lá, que ele sentar, que ele vier conversar comigo, aí se ele decidiu ir para outro lugar, se o Senhor colocou no coração dele para ir para outro lugar, amém, liberarei debaixo da bênção. Vai, meu filho, para onde o Senhor te chamou, mas ele tem que sair de uma cobertura e ir para outra, porque se não for, esse demônio chamado cortador vai lá e tchau, e te trava e livra você, te tira esse elo de cobertura espiritual. Por que a liderança da igreja sofre, toma burdoada pra caramba? Porque a cobertura, o próprio nome já diz, é como se a minha mão aqui, tivesse sobre vocês, e muitas coisas para não atingir vocês atingem nós em primeiro lugar. Só tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que a obrigação de orar é só do apóstolo. Tem gente que a obrigação de orar acha que vir aqui orar 7 horas é só da minha da apóstolo. Acha que é só fulano, Betão, pensa assim. Infelizmente, essas pessoas acabam causando males, porque são resistentes à palavra. Porque se a pessoa perguntar, eu não fui batizado no Espírito Santo, eu não sei o que, mas a palavra te dá condições, te mostra como aconteceu. E estavam eles numa casa, brincando de pique, de esconde, né? Estavam lá brincando de uno, brincando não sei do que. Aí estavam dentro da casa. E aí desceu o Espírito Santo com cara de palhaço lá e ficou lá no meio deles e jogou línguas, como que de fogo, as línguas de soprar na cara deles. Aí eles começaram a falar um monte de trem enrolado lá. Não foi assim? A Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que eles estavam numa casa orando. E não eram só os 12, era muito mais que estavam ali. Cerca de 120 pessoas que estavam dentro daquela casa orando. E de repente veio um vento, veio línguas como que de fogo e pousou sobre cada um deles. E eles começaram a falar a língua daquele povo que estava ali. E aí, o que acontece? As pessoas acham que vão ser batizadas com o Espírito Santo sem abrir a boca para orar. As pessoas acham que o Espírito Santo vai usar essas pessoas se elas não oram, se elas não lêem Bíblia, se elas não estão familiarizadas com a nossa espada, que é a palavra de Deus. O interessante, né, que o pastor Fernando falou que na sexta-feira, quando Davi lança aquela pedra na meio da testa de Golias, ele cai para frente. Eu me lembro de uma pregação do pastor, esqueci o nome dele, que é lá da Cefa, lá de Mogi, lá, que barbudão, esqueci o nome dele, é isso aí mesmo. Ele falou uma vez que a oração é a lança que você bombardeia o inimigo lá do outro lado. E realmente é, porque às vezes você ora por pessoas que estão totalmente alheias a você, estão totalmente distantes de você. E você, por exemplo, minha mãe está a 1000 quilômetros de distância, eu oro pela minha mãe todos os dias, eu sei que as orações chegam lá.
E talvez o pior não aconteceu porque estamos de joelho dobrado aqui orando pela vida dela. Eu oro pelos irmãos que pegam carro e vão trabalhar fora. Por quê? Porque estão debaixo da cobertura desta igreja. Mas se você não estiver, ou você vai para outra cobertura, que o Senhor indicar você para onde você vai, mas se você não estiver debaixo da cobertura, esse demônio já cortou a sua ligação com essa igreja. Nesses dias nós perdemos aí, parece que 6 membros. 6 membros. E eu conversando com o pastor Fernando, nós ficamos até 5 da manhã conversando de sexta passada. E eu estava falando para ele e tal, com muita tranquilidade, e ele também com muita tranquilidade. Quem perde ao sair da cobertura é quem saiu. Se saiu para outra cobertura, glória a Deus. Mas se saiu porque a palavra lhe confrontou, primeiro eu quero te dizer, se você ler os 4 evangelhos, ali estão os maiores confrontos da palavra de Deus. E quem é o ator principal dos 4 evangelhos? Quem, gente? Jesus. Jesus fala mais do inferno do que do céu. Ele é o ator principal dos 4 evangelhos. Então, se você não está acostumado, não aguenta, sei lá o que passa na cabeça da pessoa, em não passar pelo confronto, isso quer dizer que você também não vai passar pela pureza do ouro. O ouro é provado no quê? No fogo. O nosso fogo é a palavra. Qual que é uma das representatividades do Espírito Santo? O fogo. Então, se você não suporta a sã doutrina, o que vai acontecer com você? Seus ouvidos vão ficar cheios de comichões para ouvir aquilo que te agrada. E aquilo que te agrada, eu sinto de dizer, aqui você não vai ouvir. Não vai ouvir. Porque quando a gente traz um pastor de fora, vocês podem ver que eu não ponho qualquer pessoa para ficar pregando aqui. Quando a gente traz um pastor de fora, que a gente sabe que tem uma bagagem, que tem uma vida com Deus primeiramente, ele é a cereja do bolo. Mas para fazer esse bolo foi necessário ovo, foi necessário farinha, foi necessário fermento e foi necessário forno. A cereja só veio para complementar. Arroz com feijão, meu irmão, mocotó, você vai comer comigo aqui. As outras coisas, quando vem alguém de fora, aí é a cereja do bolo. É o pernil do dia de domingo, né? Então Alexandre Latueiro, ele causa muitos males a Paulo. Mas Paulo diz que a paga, que o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Não pensa que você resistindo à palavra, as pessoas não estão vendo as suas obras. Estão vendo as suas obras. Eu tenho uma prima que ela é espírita. E a gente está na casa dela, de 10 em 10 minutos, toca a campainha da casa dela. Chega uma pessoa com 10 cestas básicas e entrega lá. Chega uma pessoa com 200 fraldas e entrega lá. Chega uma pessoa com 5 caixas de leite e entrega lá. Chega uma pessoa com balai de roupa desse tamanho e entrega lá. É ou não é, Lucimar? É o tempo todo assim. O tempo todo. A gente fica lá, a gente tem cansa de atender porta lá, né? Toda hora. O mesmo tanto que chega é o mesmo tanto que sai. Para a doutrina que ela crê, ela está fazendo o correto. Ela está fazendo o correto. E está mesmo, porque a fé sem obra é morta. Isso significa para nós. E é um grande tapa na nossa cara também. Por quê? Porque no sábado eles vão lá para uma favela perigosíssima levar sopão para o povo. Levar sopão para o povo. Aqui nós não temos, nós já até questionamos isso aqui, nós não temos aqui famílias em estado de extrema pobreza, aqui nós não temos.
extrema pobreza, não. Aqui em qualquer casa que você vai, aí você ganha um pacote de macarrão, você ganha um pacote de arroz, você ganha. Mas chega no culto de primícias. Chega no culto de primícias, a gente observa, eu observo isso. Eu não observo quem traz, eu observo depois quando eu vou montar a cesta. A pessoa bota uma gelatina lá na primícia. Aí eu te pergunto, a pessoa que está com fome, é gelatina que vai matar a fome dela? Às vezes a pessoa dito ser aí um pacote de troço vencido ali. Como é que você vai entregar isso para a pessoa? Isso é obra. Culto de primícias é o seu melhor. Você vem com a roupa mais bonita que você tem, você dá a sua melhor oferta, você traz aquilo que você mais gosta. Você gosta de comer arroz com feijão, então é isso que é a sua primícia. É aquilo que você mais gosta, que você está disponibilizando ao Senhor. Aí eu fico vendo, né? Se vai, às vezes já aconteceu isso aqui, da pessoa trazer um tanto de roupa para doar, roupa rasgada debaixo do braço, roupa meio furada, não sei mais o que. Eu não dou isso para os outros. Se eu der para os outros, uma vez eu falei para o Yuri assim, não sei se o Yuri lembra, você lembra, Yuri? Eu falei, Yuri, eu tenho umas camisas aqui em casa, eu ganhei 20 camisas da mesma camisa lá em Belo Horizonte. Já tinha uns 10 anos que eu tinha essas camisas. Eu falei, Yuri, dá para você trabalhar, você quer? Foi ou não foi? Eu falei, ó, tem umas que tá furada aqui debaixo. É para você trabalhar, não para você andar na rua aí, calça comprida por dentro da calça, com essa camisa. Foi ou não foi? Dei para ele trabalhar, é uma situação. Agora você doar para a pessoa, é igual a blusa, né? Teve um dia que eu dei uma blusa pro Yuri, aí nós estávamos aqui no culto aqui, falei, rapaz, eu tenho uma blusa igual essa. O Yuri olhou para mim assim, uai, mas o senhor me deu uma blusa. Uai, é mesmo, rapaz, e tal. Tá lá. Então a pessoa tem que ter consciência, porque a palavra aqui está dizendo que Latuelo causou-lhe muitos males. Se eu pego um troço vencido aqui e dou para uma pessoa, a pessoa passa mal e morre lá. Olha o mal que isso trouxe para o corpo de Cristo, trouxe para a igreja, trouxe para mim como apóstolo dessa igreja, trouxe para a igreja e trouxe para quem deu. Então as pessoas têm que saber definir, né, o Alexandre da sua vida. Tem gente que escuta todo mundo, escuta o João Bidu, escuta o cara da televisão, o apóstolo da igreja tal é melhor do que o seu apóstolo, e tomara que seja mesmo, e tal, escuta o pastor não sei da onde, escuta todo mundo, mas ele não aceita a correção da sua liderança. E quem estava aqui no ano passado, na virada do ano, eu falei algo aqui, vamos ver se vocês lembram. Este ano, ontem o Lucas ainda falou comigo sobre isso. Esse ano de 2024 seria o ano de... Fala mais alto. Consolidação. O que quer dizer isso? Consolidar algo, preparar algo, fortalecer algo que já está pronto. Contar uma novidade para vocês que vocês não estão sabendo. Muito em breve estaremos abrindo a segunda igreja em Alfenas. Agora vocês acham que não deu trabalho? Vocês acham que não deu trabalho? Vocês acham que o trabalho de lá não passa por aqui? Não passa por Horizonte? O Senhor já me deu a estratégia para o trabalho do ano que vem. Nós vamos começar depois do aniversário da igreja. Porém, para o ano que vem, todos os membros dessa igreja foram observados por mim esse ano inteiro. O ano inteiro. Eu vi quem produziu, eu vi quem não produziu, eu vi quem é dizimista, eu vi quem não é, eu vi quem traz primícia, eu vi quem não traz, eu vi quem participou dos cultos na rua, quem não participou, eu vejo quem vem na oração, eu vejo quem não vem. Vocês vão ter grandes surpresas aqui no final do ano. Serão levantados 2 pastores, um aqui e outro em Alfenas. Serão levantados 2 pastores.
E a nossa linha de trabalho vai mudar. Vai mudar. Totalmente. Nós vamos trabalhar com uma linha que o Senhor tem falado comigo, falou comigo, e foi confirmação sexta-feira aqui. Porque eu estava questionando o Senhor, mas é isso mesmo, Senhor, é isso que o Senhor quer para a igreja? É isso que eu quero, então é isso que nós vamos fazer. Aí sexta-feira Deus me deu a resposta. Na madrugada de sexta passada o Senhor confirmou de novo. Na palavra, na conversa que eu tive com o pastor no domingo, no café da manhã, o Senhor confirmou de novo. Então é isso aí. Consolidação. Ministrei curso de oratória. Nós estamos terminando o comportamento do crente. Vamos terminar até o final do ano, em nome de Jesus. Nós vamos dar agora o segundo curso de oratória. Então, meu irmão, eu venho falando aí há uns 5 meses. No teu ministério você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer no teu ministério? Investir. Foi 1 ano que você teve para investir no seu ministério. Se você não investiu, só lamento para você. Aí a palavra diz assim ainda: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, quando o seu apóstolo, o seu pastor está dizendo para você, invista no seu ministério, corre atrás daquilo que o Senhor tem para você, multiplica o talento que Ele te deu, e você está enterrando, isso não é culpa minha, não. Eu estou aqui, se vocês poderiam virar para mim e falar, mas o Senhor não me ensinou, o Senhor não falou nada, o Senhor nunca sentou comigo para me explicar isso aqui. Você está mentindo. O mesmo ensinamento que eu dei para um, eu dei para todos aqui. Aí você vai falar, mas que dia? Na quarta-feira que nós vem para o estudo bíblico aqui, nos cultos de sexta e de domingo, nos cultos da praça, nos cultos no lar. Você sempre teve a oportunidade de aprender. Então quem não quis aprender, resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Então, o que isso aqui quer dizer para nós aqui da igreja? Pessoas que não estão aqui mais, que saíram, etc e tal. Qual é a grande justificativa deles para saírem da fonte de água viva? Quem sabe me dizer? Que o pastor é duro demais. Que o pastor é isso, que o apóstolo é isso, que o apóstolo é aquilo, que o apóstolo é isso. Só que eles esquecem de uma coisa: eu nunca prego fora daqui. Então, se eu sou duro, isso aqui também é duro. Se você não aguenta, parabéns para você. Se você não aguenta, eu não posso fazer nada. Eu prego o que está aqui na palavra. E eu falei várias vezes aqui: qualquer dia que eu pregar algo fora da palavra, venha argumentado que eu te escuto. E se eu tiver errado, eu peço perdão à igreja e corrijo. Mas venha argumentado, dentro da palavra. Não é porque se pegou um livrinho de não sei quem, porque eu achei isso. Achismo é com você, eu não trabalho com achismo. Eu não trabalho com o Senhor por achismo, não. Porque se eu fosse trabalhar na base do achismo, eu ia sair da minha casa e falar assim: hoje eu acho que a igreja vai estar lotada. Hoje eu acho que não vai ninguém na igreja. Eu não vou orar na igreja 7 horas da noite, não, porque eu acho que não vai ninguém. Se eu trabalhasse com achismo, eu era desse jeito. E eu não sou assim. Você estando aqui ou não estando, eu estou aqui orando. Você não estando ou não estando aqui, eu estou buscando na palavra. Você não estando ou não estando aqui, eu estou subindo o monte. Você estando ou não estando aqui, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês: vocês podem ser dependentes de ensinamento, e eu estou aqui para isso. Mas eu não posso ser dependente da igreja, não. A não ser das orações. Das orações. Porque nós somos devedores uns dos outros em amor. Por isso que Paulo vai dizer aqui que quem dará paga a Alexandre é o Senhor. Não é ele que vai lá meter a mão na cara do Alexandre, não é isso não. Quem dará paga é o Senhor. E aí nós temos que lembrar do texto que está lá em Efésios, que diz que a nossa luta
não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, agentes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ontem eu observei uma coisa aqui, na verdade, quem observou foi a pastora, ela me falou. E realmente eu também tive um pouco dessa observação. Eu notei que quem estava na oração encheu a botija mais depressa do que quem não vem. Eu notei isso aqui. Eu notei que teve gente de fora do nosso ministério, gente que veio de fora, de outra cidade. E eu sempre falei, gente, não fica pedindo para o pastor ficar orando por você. Se você tiver que orar, o Senhor vai encaminhar e orar. Não foi? Eu sempre falo isso aqui e tal. Beleza, mas se você quiser pedir, você pede, o problema é seu. Ele que vai orar por você. Mas teve gente de fora que Deus encaminhou alguém para ir lá orar por ela. Gente que nem daqui é. Aí eu te pergunto, você tem vindo na igreja realmente para ouvir a palavra do Senhor e se moldar de acordo com a palavra e de acordo com o estatuto dessa igreja? Porque não adianta nada também você moldar de acordo com a palavra se o estatuto da igreja você não observa. Não, eu não quero, isso aqui para mim não dá, isso aqui para mim também não dá. Meu irmão, tem outra igreja que dá, ué. Tem outra igreja que dá. Você não tem que ficar num lugar se você não se sente ali naquele lugar útil, preparado. Se você preparado eu não vou dizer, mas se você não se sente útil, porque útil todo mundo é. Agora, a palavra do Senhor diz uma coisa, e na hora que o pastor Fernando pregava sexta-feira ali, ó, o Espírito Santo estava falando no meu coração: na casa do Senhor há utensílios de ouro, de prata, utensílios para honra e utensílios para desonra. Quem é você, meu irmão? Qual utensílio que você é? Você é um utensílio para honra ou para desonra? E vamos lá, na sequência aqui. E aí, Paulo vai falar para o pastor Timóteo o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, e eu trago isso para mim. Sabe por quê? Porque muita gente já chegou perto de gente de dentro da igreja e falou assim: ah, eu vou sair fora porque o pastor lá é duro demais. Não, ele é duro mesmo. Ah, ele não ouve ninguém e não sei o que. Ninguém me defendeu. Agora você acha que eu estou preocupado com isso? Nem um pouco. Sabe por quê? Quem me justifica está ali, ó. Eu sei o chamado que eu tenho. Eu sei aonde eu aprendi. E eu trago uma palavra muito forte que está lá em Provérbios no meu coração: não remova os marcos antigos. Eu aprendi com um homem de Deus, eu não aprendi com livro nenhum, eu não aprendi com gente que não tem compromisso com nada, eu aprendi com um homem que subia para o monte, era 5 dias no monte. Eu aprendi com homens que estavam aqui na igreja agora, lá na praça, se chegasse a voz dele lá, o cara caía endemoniado lá. Eu aprendi com gente que estivesse um cara lá no posto 2004, ele vinha arrastado aqui na porta da igreja para ser liberto. Eu aprendi com gente assim. Eu não aprendi com qualquer porcaria de gente, não. Eu aprendi com gente que é crente de verdade, que é servo de Deus de verdade. Eu não aprendi com gente que engana bobo, não. Com gente que passa mel na boca dos outros, com gente que está preocupado com a igreja lotada de gente. E ontem o pastor Fernando falou para mim: o Senhor sempre falou comigo, a sua preocupação é conhecer as suas ovelhas. E sempre foi. O que adianta eu ter 500 membros e não saber chamar as pessoas pelo nome? Jesus chamava as pessoas pelo nome. Os 12 que andavam com ele, ele chegou chamando pelo nome. Ah, mas ele é Deus, mas ele estava nessa terra como o quê? Um homem. Certo ou errado? Quem está comigo aí? E a palavra vai dizer ainda: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Isso acontece direto, gente.
Isso acontece direto com quem é servo do Senhor. Não pensa que porque você é liderança, que todo mundo vai ficar ali te abraçando. Não, sabe por quê? Ser líder é confrontar. Ser líder é chegar aqui e falar: João Vitor, essa roupa sua aí não está condizente com o que a palavra de Deus fala, não. Você tem que mudar isso aí, ué. Ô fulano de tal, ó, essa calça sua está muito transparente, isso aí está errado. Ô fulano, você precisa estar aqui nos estudos bíblicos, você não sabe nem ler direito a palavra do Senhor aqui, ó. Peço para você, ô fulano, ó, ser líder é confrontar. Ser líder é saber fazer e saber confrontar, é ensinar. E isso, meu irmão, ninguém vai tirar de mim que eu faço aqui. Ninguém. Pode falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, ninguém vai tirar. Porque eu estou sempre ensinando, sempre buscando fazer com que as pessoas possam desenvolver os seus talentos. Mas tem gente que enterrou o talento. E não vai ser eu que vou lá desenterrar, não. É você que tem que ir, ué. É você que sabe onde é que você enterrou o seu talento. É você que sabe, na caminhada, aonde você deixou de seguir reto e entrou para a direita ou entrou para a esquerda. É você que sabe, não sou eu, ué. E a palavra vai dizer ainda que antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Ou seja, quem saiu, quem foi embora, quem está aqui, que compactua com tudo que fala, com tudo que isso e aqui tá, que o Senhor não coloque isso na tua conta. Sabe por quê? Porque senão você toma o papel do Senhor, você é o juiz. Aí você passa a ser o juiz. E aí não sou só eu que você vai julgar. Você vai julgar a noiva de Cristo. E aí eu te pergunto, a palavra de Deus fala que com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Está preparado para ser medido com tanto que você mede as pessoas? Se eu não estou enganado, porque eu tive que sair ontem no meio da pregação, a Fernanda falou sobre isso aqui. Será que você está preparado para ser medido na mesma forma que você mede? Será que você está preparado para sentar diante do sumo sacerdote e ser comparado a bode? Porque para você todo mundo era bode, só você que era ovelha. Só que aí no dia do grande juízo, no dia do trono branco, simplesmente você foi apartado. E aí você vai perguntar por quê. Senhor, mas eu, o teu nome, expulsei demônio, visitei preso, fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor falar para você: eu não te conheço. Pastor Alexandre, que foi o pastor que me ganhou para Jesus, um dia eu até postei uma mensagem dele lá no grupo. Ele era uma pessoa extremamente usada por Deus. E eu me lembro de uma pregação que o irmão Lúcio pregou e ele foi fazer o apelo no final. E a igreja lotada de gente. E quando ele pregou, quando o Lúcio pregou tal, pá, usado por Deus ali e tal. Só que o pastor Alexandre era uma pessoa assim, extremamente usada por Deus, mas extremamente sincero, extremamente franco. E eu lembro que ele pegou o microfone, eu lembro direitinho, era um microfone da cabeça preta assim, prata que assim, fininho, as torres grandes de som, assim, a igreja lotada de gente. E ele pega a palavra: irmão, você está na casa do Senhor. Talvez hoje seja o último dia que você vai ouvir esta palavra. Deixa de ser imbecil. Era desse jeito que ele falava. Deixa de ser imbecil. Você pode estar caminhando para o inferno. E você, agora eu quero te dizer uma coisa: no dia do juízo, o rapaz estava filmando, né? Como esse rapaz está filmando aí, passa-se um filme lá. E você vai dizer: mas eu não ouvi a palavra. O Senhor vai falar: mentira, porque no dia tal você ouviu a palavra e você não me aceitou. Só que eu quero te dizer uma coisa: o teu sangue
não recai sobre a igreja e nem sobre mim. E quando ele faz o apelo, umas 10 pessoas levantam lá e aceitam Jesus. Eu já preguei em lugares que 30, 40 pessoas aceitaram Jesus de uma vez. Hoje você ganhar uma alma é a coisa mais difícil que tem. A coisa mais difícil que tem. E quando você tem a oportunidade, você tem vergonha de falar. As pessoas estão debandando, podemos dizer assim, fora do rebanho. Não é porque elas estão sem alimento, não. É porque elas estão se fortificando e achando que estão fortes demais para enfrentar o grito do mundo aí fora. Só que não estão. Porque não é só o alimento que te fortalece. Tem as vacinas, tem o cuidado do veterinário, tem o cuidado com aonde você vai dormir, aonde você vai beber a água, tem o cuidado que o veterinário só ele tem. E a palavra vai dizer ainda aqui: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Isso aqui cabe na minha vida. Nós vamos ter 4 anos que a igreja está aqui. Só que essa igreja não tem 4 anos. Essa igreja começou em 2014, quando nós começamos na nossa casa, né, Lucimar? Quando nós começamos lá, o primeiro culto que nós fizemos foram 12 casais de policiais de fora. Daquele culto ali, hoje nós temos a Josi e os Santos que estão lá em, como é que é? Baipendi? Uruoca? Iruoca, estão lá na presença do Senhor. Temos o Quintino e a Raquel. Quintino é presbítero hoje na Assembleia de Deus, nasceu lá, dentro da nossa casa, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas passaram por ali? Nós moramos 8 anos naquela casa. Quantas pessoas passaram por ali? Desviado, gente que estava ferida de ministério, e não sei mais o que, e a gente cuidou, tratou, e depois elas fizeram o que? Voltaram para ser bênção de onde vieram lá. Né, Lucimar? Quantas pessoas? Não foi nenhuma nem duas. Não foi nenhuma nem duas. E aí a palavra vai dizer que, aqui ó, que o Senhor me revestiu de forças. Pode contar nos dedos os cultos da igreja que eu não estava aqui. Se eu não fui um dos primeiros a chegar, mas eu sempre estava aqui. Então eu quero dizer para você, meu irmão, antes de vocês chegarem aqui, eu estava orando. Veio a mulher da casa do lado lá, ó, pedir para ajudar a carregar um homem lá para dentro da ambulância. E eu fui lá para ajudar a carregar o homem lá. Hoje, você tem força, você pode andar, você pode vir de carro, você pode vir do jeito que for. Aquele moço ali, ó, foi carregado na ambulância. Você acha que ele estava indo porque ele queria? O Senhor falou isso para Pedro. Vai chegar um tempo, Pedro, que vão pegar na tua mão e vão te guiar. Você quer esperar esse tempo chegar na tua vida? Você quer esperar esse tempo chegar na sua vida, aonde você não vai escolher para onde você quer ir? Não, eu não vou no culto hoje não. Ah, tá sossegado. Vou não. O pastor vai pregar de novo, não vou não. Ah, vou ficar em casa. Estou sossegado, estou tranquilo. Irmãos, isso é um problema entre você e Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa: chegará um tempo que você não vai pela sua própria vontade. Você vai ser guiado por alguém e talvez para um lugar que você não queira ir. E a palavra vai terminar dizendo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Quando o Senhor está dizendo a Paulo está dizendo para o pastor Timóteo
que o Senhor o livraria de toda obra maligna e o levaria a salvo para o seu reino celestial, Paulo está dizendo que, apesar de Alexandre ter lhe causado muitos males, apesar das maledicências do povo, apesar da inveja do povo, apesar de tudo aquilo, praga alguma chegaria até a tenda dele, porque ele estava debaixo da mão do Senhor. E ele vai dizer: a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, eu quero dizer para você nessa noite, amado irmão, que você pode fazer o que você quiser. Você pode dizer o que você quiser, porque a boca é sua. Você pode escutar a palavra de quem você quiser. Eu só quero te lembrar que você só não vai entrar no céu de qualquer maneira. E se Deus colocou o talento na tua mão, pode ter certeza que no momento certo Ele vai querer a resposta desse talento. Ele vai querer saber o que você fez com o talento que Ele te deu. Se você multiplicou ou se você enterrou. E se você enterrou, eu sinto muito por você. Agora, se você multiplicou, prepara para receber galardão grande diante do Senhor. Bom, esta é a palavra que eu trouxe, que o Espírito Santo tocou meu coração para trazer para vocês. Que Deus possa abençoar cada um e que não seja uma palavra simplesmente escutada, mas seja uma palavra ouvida por cada um, absorvida e principalmente aplicada. Porque não adianta nada você ouvir se você não aplicar. Você precisa aplicar na sua vida. Aplicar na sua vida. Nós estamos, hoje é que dia do mês? 20 de outubro, 20 de novembro, 20 de dezembro. Nós estamos a 2 meses e 11 dias do final do ano. 2 meses e 10 dias do final do ano. Nesses 2 meses e 10 dias, nós estamos no final do ano, você não conseguirá fazer tudo que você poderia ter feito nos 10 meses atrás. Você não vai conseguir. Você vai perder o fôlego, você não vai conseguir fazer. Mas faça nesses 2 meses e 10 dias aquilo que você não conseguiu fazer. Se é chamado que você tem, está na hora de você botar esse teu chamado aí para funcionar. E eu vou passar uma relação aqui agora, daqui a pouco, e eu quero dizer para você, esse ano foi um ano que eu observei membro por membro. E ano que vem, vocês podem ter certeza de uma coisa, queria que todo mundo estivesse aqui hoje. Ano que vem, as coisas serão bem diferentes aqui na fonte. Bem diferentes. Bem diferentes. Bem diferentes. Vocês podem ter certeza disso. Eu não vou trabalhar com quem não tem compromisso. Eu não trabalharei com quem não é dizimista. Eu não trabalharei com quem não tem compromisso com hora. Eu não trabalharei com quem não quer saber de fazer a obra do Senhor. Relaxadamente você trabalha na tua casa. Na casa do Senhor, você tem que seguir aquilo que nós pregamos aqui. Se aqui não está bom para você, existem várias igrejas por aí que você pode se acondicionar lá. Mas para estar na fonte de água viva, alimentando da palavra com o Espírito Santo, porque eu creio no Espírito Santo na minha vida, eu creio, o apóstolo, o presidente desse ministério, tem total confiança no nosso trabalho aqui. Daqui nasceu uma igreja que já está nascendo outra, então o nosso trabalho não está errado aqui. O trabalho do apóstolo Josué não está errado lá. A igreja não mudará por vocês, é vocês que mudam pela palavra e se condicionam ao estatuto da igreja. Se não quer, meu irmão, posso fazer nada. Posso fazer nada. O que eu posso fazer é se você chegar perto de mim e falar: ó, eu estou debaixo de uma direção, amém, tchau. Estou mandando alguém embora? Ninguém. Mas nessas 2 semanas ou 3? Nessas 2 semanas de oração que nós estamos tendo aqui, o Senhor já me mostrou muita coisa aqui.
que veio culminar com a presença do pastor Fernando aqui. Tem muitas coisas nos bastidores aí que ninguém que sabe, só eu e a Lucimara que sabe. Tem muitas coisas nos bastidores acontecendo aí que só eu e ela que sabe. Então vocês podem ter certeza de uma coisa: o Senhor vem me dando um direcionamento para o ano que vem que vai ser totalmente diferente desse ano. E só vai entrar nesse direcionamento aí, meu irmão, quem aprendeu a ser servo, quem aprendeu a honrar isso aqui, ó, a palavra de Deus, porque eu não prego fora daqui. Então, se você quer discutir a pregação, se eu falei alguma coisa aqui que não compete com o que você acredita, traz o argumento bíblico e nós sentamos, e se eu tiver errado, nós vamos pedir perdão. Se eu não tiver errado, né? Agora, achismo não é comigo. Negócio de eu acho e tal, isso aí é problema de quem acha. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.